Como pensar por si próprio. Um grande olá a todos, e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como que vocês fazem para pensar por si próprio. O que significa isso? A gente tem visto nas nossas aulas de psicologia social que é muito fácil influenciar as pessoas e ser influenciado. Então, não pensem que não há muitos grupos, muitas organizações que estão tirando proveito disso, que estão fazendo com que a tua mente seja influenciada por eles e que vocês nem mesmo saibam disso. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível se livrar disso e que não é difícil, só exige comprometimento e sinceridade, tá legal? Então, como é que vai ser a estrutura desse vídeo? Nós vamos começar com como que o sistema nos ensina a fazer isso, ou seja, como que o sistema explica como não ser influenciado pelos outros, tá? Só que, claro, a gente sabe que isso é tudo uma bela de uma grande mentira. Então, para não dar uma informação inútil para vocês, eu vou remodelar mostrando para vocês como que é possível usar essas táticas que eles dão realmente na prática, tá? E depois, então, eu vou dar a prática de verdade, como que vocês realmente vão conseguir pensar por si próprios, tá? Qual é o exercício que é realmente possível, que eu uso no meu dia a dia e que é extremamente eficaz para que vocês consigam se livrar, então, dessa influência externa. Vamos começar? Então, geralmente, na psicologia social, eles ensinam, né, que ser Maria vai com as outras é uma evolução darwiniana, né? Então é uma coisa que é evolutiva porque é bom para a sociedade, é bom para as pessoas, só que não é bom para ti. Todo mundo sabe que não é legal ser Maria vai com as outras, e a gente sabe disso basicamente porque a gente gosta de personagens que são deviantes, personagens que são diferentes. Por quê? Porque eles seguem as suas personalidades que eles nasceram com, que eles foram desenvolvendo ao longo da vida. Então não é papel de um agente externo vir e dizer que tu tem que conformar com os outros, que tu tem que fazer parte de um grupo, tá legal? Então, vamos ver aqui qual é a primeira tática que eles dão. Ter confiança, convicção e persistência. Tá? Então eles falam que as pessoas que são mais deviantes são as pessoas que têm esses três traços. O que é isso, meus amigos? O que é isso na nossa vida? Estudar. Tá? Estudar, ler livros, ter autoridade no assunto é o que vai te dar essas características. E além disso, vocês têm que fazer então o bom e velho mapa da ignorância, que significa vocês saberem o que vocês sabem e vocês saberem o que vocês não sabem. Porque assim, vocês sabem em que assunto que vocês são autoridade e em que assunto que não. E assim, vocês têm confiança mesmo do que vocês não sabem. Tá? E isso é muito importante, porque não tem problema tu dizer eu não sei. O problema é tu dizer que tu sabe de algo que tu nunca parou para pensar. Esse é o grande problema, e é aí que tá a chave do assunto. O segundo que eles falam é concordar com a maioria e depois mudar de ideia. Ou seja, se nós dois concordamos em alguma coisa e depois eu mudo de ideia, tem mais chance que eu vá ter sucesso, então, em continuar com a minha ideia própria do que se eu não tivesse uma ideia em comum contigo. Então, isso eu falo o seguinte: vocês têm que pensar, quando alguém está debatendo com vocês, vocês têm que escutar o que a pessoa tem para falar, entendeu? Vocês têm que tentar entender isso. E vocês vão mostrar para a pessoa do porquê que isso é errado. Vocês podem concordar em alguns pontos, né? Mas vocês têm que ver e entender realmente o que a pessoa está falando e não deixar ser convencido, tá? E se a pessoa falar uma coisa que soa estranho, tu fala, eu não sei, isso não me parece legal. Tá? Eu vou tirar um tempo para estudar e depois a gente continua com isso. No número 3 aqui eles falam o seguinte: para tu ceder um pouco, para tu mostrar que tu está aceitando um pouco das ideias deles, tá? E a verdade é a seguinte: vocês podem muito bem fazer isso sem realmente concordar. Vocês cedam um pouco as ideias, vocês mostrem que é realmente como as outras pessoas dizem, e depois vocês vão lá e dizem, mas agora eu pensei e vi que não é bem assim. Ou seja, se vocês fizerem isso, vocês não precisam realmente concordar com a pessoa. Só dizer que concordam, como uma tática para depois mostrar que vocês têm a sua personalidade própria, as suas ideias próprias. E a última tática que eles falam, então, que eles dizem que as pessoas que são mais deviantes, que são menos conformistas, elas são assim num ambiente no qual o grupo quer fazer uma decisão certeira e não uma decisão rápida, tá? Então, o que eu falo para vocês? Digam para o grupo, mas vocês não querem fazer uma decisão certeira? Vocês não querem decidir uma coisa certa? Vocês querem ficar decidindo com pressa? Então a gente não vai chegar na verdade. Vocês têm que falar o seguinte: o nosso objetivo é chegar na verdade, tá? O resto não me interessa. Então, se vocês quiserem sentar aqui para conversar com calma, eu vou mostrar para vocês as minhas ideias e vou aceitar algumas de vocês.
se tiverem certas. Mas o nosso objetivo é chegar no mesmo ponto, que é a verdade. Porque eu não estou aqui para convencer ninguém, entendeu? É isso que vocês têm que ir. É nessa premissa que vocês têm que começar o debate, tá? Mas isso, meus amigos, é o que o sistema fala pra gente. Eles chamam atenção para esses pontos. Mas o que eles não chamam? Por quê? Porque eles não querem que a gente pense por si próprio. Eles não querem que as pessoas tenham o domínio das suas próprias cognições. Eles não querem que as pessoas tenham o domínio das suas próprias cognições. Então, o que eu falo para vocês? O que vocês têm que fazer? Tudo, meus amigos, todas as ideias que vocês têm que parar e fazer o seguinte. Pensem, da onde que isso veio, tá? Foi uma coisa que eu aprendi, foi uma coisa que eu estudei e que eu cheguei nesta conclusão? Ou foi uma coisa que simplesmente apareceu na minha cabeça sem eu jamais ter pensado nela, tá? Por quê? Porque quando a gente internaliza algo, quando a gente acredita em uma coisa que vem do meio exterior, a gente não consegue mais rastrear da onde que veio. Então, o primeiro passo é vocês rastrearem. Ah, eu tenho essa ideia porque eu li um livro. Ou eu não sei de onde é que veio essa ideia. Se vocês, meus amigos, não sabem de onde é que veio essa ideia, tem grandes chances de que foi posto na cabeça de vocês sem que vocês saibam. E então, qual é a medida que vocês têm que tomar a partir disso? Vocês têm que dizer o seguinte: tudo bem, mas qual é o valor disso? Qual é o valor real disso? Tem verdade nisso que eu penso? Aí vocês vão pensar, vocês vão estudar, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão pensar no assunto de verdade, por vocês próprios, entenderam? E se vocês já pensaram, na mesma hora que vocês pensarem de onde que vem isso, vai vir o raciocínio que tu sabe, que tu sabe, que tu sabe. Porque saber é saber que tu sabe, que é saber que tu sabe, que tu sabe. E assim tu vai indo num caminho sem fim, né? Mas é sempre assim, sempre que tu sabe algo, tu sabe que tu sabe daquilo. Por quê? Porque faz parte da nossa memória, faz parte da nossa cognição. A gente nunca vai saber tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter na nossa caixota um monte de memórias, de coisas que a gente já parou para pensar. E a gente tem que trazer isto para a nossa consciência, para que a gente saiba que a gente sabe de algo, entendeu? Então, se vocês esquecem alguma coisa, vocês não sabem mais daquilo. E isso acontece. Então, vocês têm que sempre trazer para a consciência isso e pensar, mas é assim mesmo? É assim mesmo como eu pensei que era? Tá? E sempre ficar pensando e pegar o maior esforço de vocês para verificar a validade do que vocês estão pensando, da ideia que vocês têm. Para isso, vocês têm que ter muita sinceridade e muita honestidade. É um exercício que ele é fácil, não é difícil fazer isso. É muito tranquilo, é muito fácil, mas vocês vão ter que tirar um tempo e vão ter que parar para pensar, com sinceridade. Isso também é um exercício de autoconhecimento, não é uma coisa custosa de fazer. É uma coisa legal, vocês pararem e pensarem, ué, mas onde é que veio isso, tá? De onde é que veio essa ideia? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenho essa ideia de que a Revolução Francesa foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa que só trouxe benefícios e que só trouxe coisas maravilhosas e que foi um marco na história da França que trouxe um nível de desenvolvimento jamais visto antes. Será que é assim mesmo? É isso que eu tenho que me perguntar. Da onde é que veio isto para a minha cabeça? Da onde é que eu tenho esta ideia? Eu alguma vez já li um livro sobre a Revolução Francesa? Eu alguma vez já estudei a literatura? Eu já estudei essas coisas para saber disso? E aí eu vou começar a pensar, opa, eu não sei de onde é que veio isso. Será que é bem assim? E aí, tu começa a estudar. Tu começa a estudar e tu vai tirar a tua própria conclusão. Mas antes de tu estudar, se tu não sabe de onde é que veio, tu tem que deletar a ideia que tu tem. E tu tem que aceitar que tudo que tu for ver vai ser novo, tá? Vai ser como se tu estivesse pegando uma coisa nova. Porque é só assim que tu te livra das influências. E parte desse processo é ir criando, como eu falei antes, o mapa da ignorância. Então vocês vão vendo, opa, esse assunto agora, depois que eu estudei a Revolução Francesa, vi que não era bem assim, vi que tinha muito mais coisa do que simplesmente foi posto na minha cabeça por estereótipos. Então agora eu vou começar a ver, eu já sei um pouco sobre a Revolução Francesa, eu já tenho uma certa autoridade para falar nesse assunto. Eu não sou um PhD em Revolução Francesa, mas eu já tenho uma certa autoridade. Eu já sei do que eu estou falando. Então agora, vocês sabem que esse é um assunto que vocês meio que dominam. Mas tem outros assuntos que vocês não dominam. Então, se perguntarem sobre a Revolução Americana, digamos assim, e vocês não souberem, vocês têm que saber, olha, eu não vou opinar, eu não vou dizer o que eu penso sobre isso, porque a ideia que eu tenho na minha cabeça, eu não sei rastrear de onde é que veio. E se eu não sei rastrear de onde é que veio, ela não é minha. Se eu não sei que eu sei disso, se eu não sei os motivos, se eu só tenho o sentimento de que foi uma coisa boa ou uma coisa ruim, eu não vou falar sobre. Porque eu não sei, eu não tenho autoridade para falar disso. Então, meus amigos, esse é o passo que eu digo para vocês. Rastrearem a origem das ideias de vocês, tá? Façam esse exercício, pensem no assunto,
Vocês têm que saber que vocês sabem. Vocês têm que saber que tem uma consistência, que tem uma razão por trás disso, tá? Que existe no pensamento de vocês realmente uma lógica que diz, é assim mesmo isso. E depois, mapear a ignorância. Saber que vocês não sabem é saber pelo menos que vocês não sabem, né? Porque quando tu acha que tu sabe de algo que na verdade tu não sabe, tu nem menos sabe que tu não sabe de algo. Entenderam? Então, é muito melhor saber que tu não sabe algo e ficar quieto do que tu achar que tu sabe de algo e ser um fantoche. Tá legal? Então, meus amigos, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar seus comentários aqui embaixo, que eu vou responder vocês. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante e eu estou disposto a ajudar vocês, então, nessa busca. Eu comecei faz uns 2 anos e, olha, é muito gratificante, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.